Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Gente Saúde. Para quem nunca nos ouviu, esse é um podcast que fala sobre temas relevantes de RH. Nós já estamos na segunda temporada e tem um monte de episódios super legal, então nos ouçam. Hoje eu tenho o privilégio de ter uma pessoa super incrível que pela primeira vez é cliente da Pipo. A gente nunca teve um cliente antes aqui, que é a Thalita. Thalita, muito bem-vinda ao Gente Saúde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E aí, pra gente começar a aquecer aqui os motores, tem uma pergunta que eu acho que ela tá num lugar um pouco comum, mas eu sempre faço para todo convidado, que é, para você, o que que é um RH estratégico, né? O que que define um time que você fala, esse time realmente é estratégico? É uma ótima pergunta e se meu time estiver ouvindo esse podcast, eles vão dar risada agora, porque a gente até combinou de não usar mais essa palavra estratégico. Eu odeio ela também, tá? Só um parênteses. E por quê? Porque eu acho que ela virou meio que um buzzword corporativo, né? Assim, o que o RH precisa ser estratégico, mas o que isso significa na prática, né? Então, para mim, né, pelo menos a minha definição de, vamos dizer, RH estratégico, vindo de consultoria estratégica, que fazia projetos estratégicos, que essa palavra era muito usada, para mim é sobre resolver problemas, né? Então, um RH estratégico, aspas, é um RH que consegue entender muito claramente quais são os desafios de pessoas do negócio, quais são os desafios do business e como o capital humano, né, que também é essa nova buzzword, essa palavra que está sendo muito usada também, consegue atender e resolver esses problemas. Então, se você resolve problemas do negócio, para mim isso é um RH estratégico. Concordo 100%. E aí, falando um pouquinho sobre isso na prática, né? Inclusive, eu também, né, já falei que eu não sou muito fã da palavra estratégia, tem outras várias que eu poderia colocar numa lista de coisas. Inovação tá dentro delas. Então, eu quero inovar. Disruptiva, vanguarda, essas todas. São palavras esvaziadas que não dizem muita coisa, mas eu concordo que, assim, tentando convergir aqui, a gente vê muita gente que procura conteúdo, que fala com a gente sobre como que o RH pode ser um aliado, né, mais claro do negócio, ajudar ou impulsionar, gerar resultado, ou resolver problemas que às vezes seguram a empresa de chegar lá. E aí eu queria trazer um pouco de um case prático, né, que é a gente falando de levar a empresa do ponto A para o ponto B. Como que você acha que isso traduz na sua realidade da Wildlife hoje? Legal. Eu acho que é uma ótima pergunta, porque no fim do dia, a Wildlife é uma empresa de jogos, que significa que está na indústria de entretenimento, né? A maioria das pessoas não sabem, eu também não sabia antes de eu entrar, mas a indústria de jogos é a maior indústria de entretenimento do mundo. Uau, assim, não sabia. Maior do que várias indústrias mais clássicas que a gente pensa, né? Então, dentro dessa indústria de entretenimento, a criatividade é essencial, né? Então, dentro da Wildlife, a gente tem engenheiros, claro, mas a gente tem artistas, a gente tem designers, a gente tem pessoas de produto. É realmente muito heterogêneo, né? Toda essa composição. Então, para a gente, é como que a gente cria um ambiente onde a gente consegue nutrir essa criatividade, onde a gente consegue trazer pessoas que são apaixonadas por jogos ou que querem conhecer mais de jogos também, e fomenta isso no dia a dia, né? Então, eu acho que é esse conhecimento mesmo da indústria e como que você está mais perto disso no dia a dia. Então, eu falo para o meu time, a gente precisa saber as métricas de negócio, a gente precisa saber a estratégia da empresa, a gente precisa estar muito junto para entender os desafios. Eu acho que conhecer o negócio, os desafios, quem são os concorrentes, para onde eles estão indo, que vagas estão abrindo, que skills que estão sendo buscados, toda essa parte é essencial para você ter uma boa fundação, para você conseguir entender onde que você vai agregar valor, né? Com certeza. E para a gente, na indústria de entretenimento, isso é crucial. Que legal. E aí, falando um pouquinho do ambiente de trabalho e de criatividade, assim, até tangibilizando isso, né? Na Wildlife, como vocês tentam tangibilizar um pouco desse lugar criativo no dia a dia dos funcionários? Legal. Bom, o nosso escritório é muito legal. Verdade, eu posso atestar. É muito divertido, porque jogos é diversão, né? E então, dentro do nosso escritório, a gente tenta tornar esse ambiente o mais divertido possível. E tem uma coisa também que a gente fala, que é sobre como a gente consegue trazer essa autenticidade mesmo, assim, para o dia a dia. Porque você vê outras empresas, né? Todo mundo meio que tem a estética corporate startup, né? Como que você deixa isso mais autêntico? E pra gente, isso se traduz nos nossos jogos. Então, a gente tem um jogo, inclusive recomendo todos vocês acessarem o Tennis Clash.
que é o maior jogo de tênis do mundo, praticamente. E tem um time que toca esse jogo, né? E dentro do lugar onde eles estão, né? Que a gente chama de aquário, que é várias paredes de vidro, tá todo decorado. Então tem um monte de raquete, tem um monte de bola de tênis, tem uma bola de tênis enorme, assim, saindo do teto. A galera ama jogar tênis. Quem entra no time e nunca jogou tênis vai aprender a jogar tênis. Tem competição, parceria com o Roland Garros. Então, vive autenticamente isso, sabe? Então, eu acho que no fim do dia é como que você consegue traduzir os seus valores, as coisas que importam para você, para a empresa no fim do dia, em coisas bastante acionáveis que você vê, que você vive quando você entra dentro do escritório. Legal. E acho muito, muito inteligente, assim, a gente pensar um pouco, né? Tentando traduzir o que você falou de um outro jeito. Para o Wildlife dar certo como negócio, criatividade é um atributo ou um skill fundamental. E como que a gente fomenta esse ambiente onde a criatividade de fato está presente, etc. E aí tem uma outra parte, quando a gente pensa em sucesso, que é muito ter o cliente no centro. Então, existem milhões de pessoas jogando Tennis Clash. E aí, e outros jogos da Wildlife. E como que vocês, enquanto RH, enquanto empresa, tentam fomentar um pouco dessa proximidade com o cliente? Isso também é presente no dia a dia de vocês? Com certeza. Eu acho que, em primeiro lugar, todo mundo é esperado que conheça os nossos produtos, né? Os nossos jogos. E todo mundo joga, né? Então, para dar um exemplo recente, a gente testa vários protótipos, né? Legal. Então, a gente pensa, tinha uma ideia para um jogo, a gente faz um protótipo e a gente vê como isso vai nas lojas. E o melhor jeito que a gente vê isso na prática, né? Como os jogadores vão aderir, os nossos funcionários jogando o jogo. Então, a gente acabou de fazer uma competição durante o fim de semana, que é totalmente opcional, mas quase todo mundo entra na competição, que é pegar, baixar o jogo, jogar o jogo, entender o que tá legal no jogo, o que não tá. E daí a gente faz uma sessão de debrief, basicamente, para falar dos pontos que o jogo tá indo bem, que o jogo não tá. Então, eu acho que isso é verdade, assim, eu falo em todas as grandes empresas que realmente tem um cliente no centro, que o funcionário também precisa ser o cliente. Com certeza. Porque daí ele vive na prática a realidade do dia a dia. Então, isso é algo que é muito importante pra gente. Essa fomentação dentro desse mundo gamer. E até pra quem não era gamer, assim. Antes de eu vir pra Wildlife, eu não era gamer, eu admito isso. Mas se você pensar, jogos está presente na vida de todo mundo, né? Desde que a gente é criança, até quando a gente fica mais velho, jogos que a gente tem no celular, que a gente gosta, que ajuda a gente a passar o tempo, que a gente tem memórias afetivas. Então, mesmo não tendo aquele perfil clássico, né, de gamer que a gente imagina, todo mundo é um jogador, todo mundo gosta de jogar. Com certeza. Né? E como a gente fomenta isso no dia a dia. Que legal. E vamos falar agora sobre um outro lado da indústria de games, que é o lado da eventual decepção. Do funcionário quando ele entra num ambiente como esse. Aí eu vou tentar explicar melhor essa pergunta, que as pessoas entram e falam, nossa, eu vou trabalhar numa indústria de entretenimento, jogos digitais, e talvez eles tenham expectativas ali meio irreais de que minha vida vai ser um grande playground de jogos, né? Que é um pouco diferente do dia a dia. Esse para vocês é um desafio? E como vocês lidam com isso pensando em cultura, empresa, processo, onboarding? Legal. Eu acho que assim, sempre tem a expectativa versus realidade do mundo corporativo como um todo, né? Então, eu quando eu era criança, eu queria trabalhar em fábrica de chocolate, porque eu achava que eu ia comer chocolate o dia inteiro. Mas eu acho que tem uma coisa que é como a gente consegue criar um processo de atração de talentos, onde a gente vai introduzindo a pessoa para a nossa cultura e realmente falando desse universo de desafios que isso tem, né? Legal. Então, uma outra... A gente estava falando de buzzwords, né? Gamificação também é uma outra palavra buzzword clássica. Que, na verdade, a questão de jogos, né? De entretenimento, ela está em vários aspectos da nossa vida, né? Várias indústrias. Então, como que a gente atrai pessoas, óbvio, que gostam de jogos, mas pessoas também que têm interesse por esse mercado, pessoas que veem valor, que querem aprender sobre isso. Então, eu acredito que a gente acaba tendo um mix bem legal de pessoas que vieram de indústrias mais clássicas, assim, até como eu, mas pessoas que cresceram no mundo de jogos também, né? E que adoram desenvolver jogos e estar ali no dia a dia. E, para quem desenvolve jogos, jogar é uma grande parte do trabalho, sim. Que legal.
E aí eu queria começar a mudar um pouco a nossa conversa para um lado que a gente começou lá no começo, que é um pouco sobre uma cultura de resultado, que é sempre um dos desafios que a gente tem enquanto empresa, porque no final do dia, eu falo isso muito dentro da Pipo, né? A Pipo só existe enquanto a gente estiver entregando resultado. Com certeza. E no nosso caso, pô, resultado, o que é o nosso ponto de partida que a gente acredita? Clientes felizes. A gente sabe que isso fomenta outros clientes que vêm para a empresa, e a gente cresce, e tem várias coisas positivas que são trigadas a partir dali. Mas, quando a gente pressiona demais as pessoas, né, quando a gente coloca uma cultura só de performance, muitas vezes isso também tem outros vários lados que a gente fala pouco sobre, que é pressionar demais as pessoas não necessariamente leva para uma cultura de criatividade e inovação, não necessariamente o resultado ele é sustentável. Então, assim, acho que a gente fala de cuidado e resultado cada vez mais, principalmente com saúde mental virando uma coisa mais presente no nosso cotidiano, né, enquanto empresas, enquanto sociedade. E eu acho que o Boticário, a gente já falou no começo, é talvez uma das empresas que faz isso muito bem. Como isso te moldou enquanto profissional e como você tem tentado trazer isso para a Wildlife? Ó, eu acho que é fundamental esse equilíbrio entre o cuidado e o resultado, porque no fim do dia quem está gerando o resultado são as pessoas. Se elas não estão bem cuidadas, elas não conseguem entregar esse resultado. E você vê no dia a dia, quando a pessoa está feliz, quando ela está engajada, o quão mais produtiva ela é, o quão mais engajada ela está com a cultura. Então, para mim, isso já está um pouco dado, assim, que resultado precisa vir com cuidado. E um dos valores da Wildlife é We Care for Each Other, que é a gente cuida e se preocupa uns com os outros. E como que você, na verdade, pega o valor que está na parede e tangibiliza ele no dia a dia, né? Eu acho que esse é o maior desafio, de fato. E uma das ações que a gente fez recentemente para tentar tangibilizar isso, que até vocês foram super parceiros nossos, é a vacinação contra HPV que a gente fez, né? Então, como que cuidar das pessoas se tangibiliza no dia a dia, no sentido que como que a gente consegue de fato cuidar das pessoas? E o melhor tipo de cuidado é a prevenção, né? Então, como que eu incluo esse cuidado e essa cultura de prevenção no meu dia a dia e faço viver, de fato, os valores que estão na parede. Para mim, esse é o mais importante, assim. E você falou uma coisa que eu concordo muito, assim. Eu vou em muito lugar que as pessoas falam, mas como você justifica o retorno no cuidado? E assim, às vezes eu falo, posso trazer número, e vou encontrar algum, mas pensa no funcionário que ele tá bem, que ele tá fazendo exercício físico, que ele tá feliz, que ele tem uma vida equilibrada. Com certeza essa pessoa produz mais do que uma pessoa no outro espectro da coisa, assim. Mas ainda assim, a gente vê pouquíssimas empresas com verba para cuidado, com verba para prevenção, né? Então, assim, a gente estava até falando antes de entrar aqui, é super legal o que vocês fizeram com a vacinação da HPV, e eu não lembro de ter visto em nenhum outro lugar. Porque as pessoas dão a da gripe, que eu acho que já tá um pouco mais apaziguada, mas outras vacinas mais caras, isso ainda tá, talvez, anos-luz da gente chegar nesse lugar. Então, como você justifica esse investimento? Como você justificou esse investimento dentro da Wildlife? Como você pode ajudar as pessoas um pouco nesse processo? Eu concordo com você que, assim, quando você fala isso para as pessoas, né, você concorda que uma pessoa que tá saudável, que tá feliz, ela vai ser muito mais produtiva do que outra? E as pessoas naturalmente falam sim, né? Mas daí como que você vai na segunda derivada, que é realmente olhar para os números? E voltando no nosso tema, né, dos corporate buzzwords, eu falo que prevenção nada mais é do que um hedge. Um hedge de risco, na verdade. Porque se você está falando hoje dos principais custos de uma empresa, pessoas é um dos maiores custos e plano de saúde é uma dessas maiores linhas, né? Então, as empresas olham muito para como que conseguem manter a sinistralidade controlada, como que conseguem acompanhar isso. E prevenção, ela é um hedge contra esse aumento de sinistralidade no fim do dia, né? Então, além de ter todo esse aspecto de cuidar das pessoas, de ambiente, de cultura, num olhar um pouco mais matemático e financeiro, a prevenção, ela tem resultados muito melhores no longo prazo, de você diminuir, na verdade, todo aquele risco que você tem, né? E a gente sabe que câncer de colo de útero é uma das doenças mais preveníveis que tem, né? Mas ainda tem um número altíssimo de mortes por causa de falta de prevenção contra a vacina HPV. Então,
no fim do dia, se você coloca na ponta do lápis quanto que custa um tratamento de câncer de colo de útero versus quanto custa a prevenção sempre vai fazer muito mais sentido. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E assim, além de ser uma coisa prevenível, é prevalente. Então, assim, o que significa? Muitas mulheres ainda têm câncer de colo de útero. E aí, assim, empresas podem pensar em estratégia de saúde, quem nos ouve aqui, que é o que é muito frequente como doenças que ofendem minha sinistralidade. E tentar pensar em o que pode ser usado para a prevenção dessas doenças. E aí eu acho que tem uma coisa que eu vejo muita empresa falando sobre, que é, mas meu funcionário ele é responsável por fazer isso. Mas quanto tempo seu funcionário gasta entre estar no seu escritório, se locomover para ele, se locomover até ele, se locomover depois dele, cuidar da família dele? Como que a empresa pode ajudar nesse processo? Porque é bom para ambas as partes, assim. Então, eu gosto muito da lógica do Red, até quando você me falou pela primeira vez, porque eu acho que é uma lógica que ressoa muito com pessoas, às vezes, mais matemáticas ou racionais, que potencialmente são stakeholders importantes do RH na hora de conseguir uma aprovação. Com certeza. E eu acho que tem também um estudo por trás disso, né? Então, hoje, quando a gente está falando da nossa empresa, a gente tem um público mais jovem, né? A gente tem um público que tem maior risco para certos tipos de doença do que, por exemplo, se eu estivesse falando de outro tipo de indústria. Então, qual que é a demografia da sua força de trabalho? Onde que estão os maiores riscos para você fazer uma ação realmente voltada para isso? Sem dúvida. E aí fala um pouquinho, abre a caixinha de Pandora do que vocês estão imaginando. Não necessariamente na Wildlife, porque eu não quero fazer promessas para os funcionários que nos ouvem. Não, mas assim, o que são outras coisas você com esse olhar de uma profissional de RH que enxerga a importância no cuidado, que você vê oportunidades hoje de continuar expandindo o olhar de prevenção e de cuidado no colaborador? Legal. Eu acho que tem muita coisa que dá para fazer relacionado a isso. Inclusive, a gente até estava conversando, né, sobre algumas coisas, mas eu acho que tem uma questão da jornada da mulher no ambiente de trabalho e como a gente consegue apoiar a mulher ao longo de toda essa jornada, a jornada de maternidade e a jornada de paternidade também, né, para os homens, que é tão importante. Legal. Olhando para o evento que mais impacta a vida das pessoas, né? Então, não vou dar spoilers ainda, mas eu diria que essa é uma frente que a gente com certeza está olhando como algo que vai gerar bastante impacto também nesse sentido. Que legal, fico muito feliz. Vamos lá. Acho que estamos chegando ao fim aqui do nosso papo. Eu queria começar para a parte meio que bate-bola, jogo rápido que a gente faz aqui dentro da Pipa. Tá bom. Dentro do Gente Saúde, na verdade. Qual que é um aprendizado da sua trajetória, pensando nela desde compliance, uma paixão por compliance, que é uma paixão única essa, hein? Sim, uma paixão única. Uma paixão única. Até a cadeira de Global Head de RH. O que você gostaria de compartilhar com as pessoas ou com outras lideranças que estão nos ouvindo aqui de um grande aprendizado da Thalita? Tem muitos. Eu acho que o primeiro a gente sempre tá com sede de aprender mais, né? Então, quando eu vim para Wildlife no ano passado, eu estava com uma sede muito grande de conhecer mais sobre a indústria de jogos, sobre entender como que essa indústria funciona, quais são os desafios. E meu pai falava um negócio que, assim, conhecimento demais nunca vai doer, né? Então, eu diria que a maior coisa que eu aprendi é sempre estar aprendendo, buscando, até mesmo nessa nova cadeira, né? Como que a gente aprende sobre as novas áreas do RH que eu não tinha contato antes. Sim, e busca esse conhecimento e tem essa humildade para aprender, de fato. Eu acho que essa é uma grande lição que eu aprendi aí na minha trajetória. Legal. E aí, falando de conhecimento, né? Eu sou uma leitora ávida, então adicionei essa pergunta por um motivo. Mas tem algum livro ou alguma coisa, assim, que você gosta de ler, algum blog, influenciador, etc., que te ajuda nesse processo de aprendizagem ou que ajudaria quem nos ouve a aprofundar nas coisas que a gente falou aqui hoje? Legal. Bom, eu adoro ler, eu sou uma leitora muito, muito ávida. E eu acho que tem o chapéuzinho leitura para carreira e leitura também pro entretenimento. Eu tenho tentado conciliar mais essas duas coisas. Eu também. Mas eu acho que o livro que eu acabei de terminar, na verdade, é muito legal. É um livro de ficção, chama Amanhã e também Amanhã, que é sobre uma história de um casal de amigos, na época da faculdade, que eles decidem criar um videogame.
E assim, eu acho que uniu duas coisas que eu gosto muito, que é jogos com ficção também. E a gente está trazendo, a gente tem um clube de leitura na Wildlife, Que legal. especificamente dentro do RH. E a gente está trazendo esse livro agora, principalmente para entender sobre a indústria de jogos. O livro se passa na década de 90, como que foi essa crescente do mundo de jogos na década de 90, essas particularidades da cultura, unida a uma leitura muito legal. Que legal. Né? Então, eu acho que eu estou tentando encontrar mais a sinergia dessas duas coisas. Mas, fora isso, eu gosto muito de ler periódicos de business. Então, eu chamo de... Na verdade, meu noivo chama de autoajuda corporativa. Eu amo. Que é o Harvard Business Review, MIT Review. Eu gosto de ler Malcolm Gladwell, Adam Grant. Então, eu acho que todos os livros que saem com esse prisma diferente, esse olhar diferente sobre RH, mas sobre negócios também é bem interessante. Eu falo, se você já leu vários desses livros, você não vai encontrar coisas que são assim, nossa, particularmente novas, vanguardistas. Mas eu sempre gosto que sempre tem um ângulo diferente. Sempre tem uma sacada diferente que ajuda você a ampliar um pouco o seu olhar. E eu acho que esse é o mais valioso, é você ir coletando esses olhares diferentes para você formando a sua opinião sobre esses assuntos, sobre o mundo de negócio. E que eu adoro, assim, eu acho que é muito divertido. Que legal. 2 comentários. Eu já li Amanhã e Amanhã. E eu adorei. Eu não falei pra você, mas eu era uma nerd gamer ao longo da minha infância, adolescência. Então, pra quem gosta de games, eu recomendo muito o livro porque é muito legal, tem muita referência de cultura gamer, então tem muita coisa legal lá. E uma segunda coisa que eu também concordo muito com você é sobre tentar conciliar um pouco esses 2 lugares, assim. Porque eu acho que as leituras de negócio, tem alguns livros de negócio que eu falo, cara, esse livro é realmente muito bom. Mas vários deles têm retornos marginais decrescentes, né? Então você começa a ler o mesmo autor, você lê o terceiro dele, você fala, legal, já entendi um pouco do que essa pessoa quer dizer, não sei se o quarto vai me agregar tanto igual o primeiro me agregou. E eu acredito muito também na importância de repertório. Sim. A gente tem um valor da Pipo que é somos inquietos e melhoramos sempre. Que vem muito desse lugar, meu e do Thiago e do Vinícius, que somos fundadores da Pipo, de... Os 3 leem muito, os 3 se informam muito, mas isso também, no limite, pode ser um pouco sufocante para as pessoas e até para a gente mesmo, porque fica uma roda meio de um hamster ali que você não para de rodar. Então, eu acho que saber conciliar um pouco dessas coisas, construir repertório é muito importante. Então, concordo 100% com você. Exato. E o livro anterior que a gente falou era Clear Thinking, do Sean Parrish, que eu gosto bastante. Esse livro é incrível. Que é muito bom. Muito. E daí, o feedback que eu recebi, Thalita, o livro é muito legal, mas a gente quer algo um pouco mais divertido também, né? Então, eu acho que é saber ponderar essas coisas para você realmente não ficar num lugar dos mesmos tipos de estímulos, eu acho, no fim do dia, né? Sim. E para mim, pelo menos, ler ficção é uma das coisas que eu acho que mais agrega no mundo corporativo, na verdade. Sim. Porque as histórias, a criatividade, eu sinto que estimula meu cérebro de uma forma diferente. Então, concordo 100%. Eu acho que o meu conselho não tradicional seria ler ficção, eu acho que agrega demais. Concordo 100%. Eu acho que esse lugar da bitola, assim, um pouco de ficar sempre fazendo as mesmas coisas, era um lugar que ele vai criando um músculo... Eu gostei muito da analogia com o cérebro, né? Ele é o mesmo lado do cérebro. Então, acho que é importante dar uma diversificada até pra pensar. Acho que isso acaba tendo impactos que a gente nem imagina e é super, super, super importante. Concordo muito. Mas, assim, só um comentário. Eu acho que Clear Thinking... Dos livros de negócio, é um dos top 10 que as pessoas deveriam ler. Ele é muito bom. Thinking, é muito bom. Então, assim, o seu time, ele teve 2 livros muito bons na sequência. Sim. Bom, se você tiver uma recomendação pelo terceiro, a gente tá... Olha, um livro que eu sempre gosto de falar é 5 Disfunções de uma Equipe, do Patrick Lencioni. Esse é um outro dos corporativos que eu falo. Esse é um livro legal. Esse é ótimo. Não é? Esse é muito bom. E eu acho que, principalmente, para pessoas que acabaram de virar gestores. Sim. Eu acho que é um livro que tem muita sacada sobre como você navega essa dinâmica da equipe nova, né? Mas eu gosto também. E ele fez um outro que não vou lembrar o título agora, mas é alguma coisa assim, primeira vez como CEO, alguma coisa assim que eu li. Tá. Que é uns 5 disfunções da equipe meio que pra C-level. Ah, interessante. É interessante, é bem parecido. Então, assim, retorno marginal decrescente pro meu ponto. Mas ele é muito bom e ele traz um pouco dessas complexidades e nuances de liderar líderes de líderes.
que têm times próprios e que se sentem realmente parte daquele time de C-Level ou são parte do time deles de baixo. Então, tem algumas nuances legais quando você pensa em C-Level, que eu acho que é um desafio grande também, que algumas pessoas que estão nos ouvindo provavelmente têm. Legal, ótimo, eu gosto. E um que eu também li recentemente, do Malcolm Gladwell, que é Revenge of the Tipping Point. Esse eu não Então, Tipping Point, que é o livro mais famoso dele, lançou 20 anos atrás. Caramba! E daí ele foi convidado para escrever uma nova edição do Tipping Point. E daí ele falou assim, não, na verdade, eu falei um monte de coisa que eu não acredito mais. E daí ele escreveu esse livro, que é o Revenge, a Vingança do Tipping Point. Que legal. Que é onde ele desconstrói muitas das coisas que ele tinha construído. Que legal. E eu gostei porque eu acho que às vezes a gente não, né? Mas as pessoas que escrevem esses livros, ou até mesmo a gente, fica nesse lugar do é isso que eu acredito, essa é a minha teoria, essa é a minha filosofia. E eu acho que precisa de muita humildade intelectual para você ir desconstruir as coisas que você próprio construiu. Então, eu gostei bastante desse livro, porque depois de 20 anos, né, um dos autores mais bem-sucedidos no mundo corporativo, desconstrói várias coisas que ele tinha construído, trazendo exemplos novos, por exemplo, da pandemia, né, que é algo que 20 anos atrás a gente nunca teria falado que acontecia. Então, eu gosto dessas perspectivas diferentes e desses autores que revisitam também. Então, essa seria a minha recomendação para você. Que legal. Nunca li, vou adicionar na minha listinha. E eu gosto muito dessa filosofia também de ser firme, mas não ser rígida. Acho que isso é uma coisa muito importante que eu também tenho amadurecido muito na minha vida, assim. Porque eu sou uma pessoa cheia de convicções, acho que todos nós somos, né? Mas é importante também ter essa firmeza, porque também quem muda o tempo todo meio que não sai do lugar, mas também não ser rígido a ponto de não ouvir ou de mudar a sua opinião e de não falar abertamente sobre isso. Que é a definição de resiliência, na verdade, né? Como que você se molda sem quebrar e volta. Então, eu acho que é bastante sábio. Que legal. Thalita, nossa última pergunta, e eu vou fazer uma meio de improviso aqui com base no que a gente acabou de falar, sobre ser firme e ser flexível. O que você acha que a Thalita mais mudou ao longo da trajetória profissional dela? Eu acho que tem uma coisa que alguém falou pra mim, que eu sempre mantive perto, que é como que, nesse sentido, como que a gente pode ser denso, mas não pesado. Interessante. Então, como que a gente consegue ser muito sério, muito comprometido, dedicado ao que a gente faz, mas isso não pesar pra gente. A gente ainda conseguir ser muito leve, conseguir se divertir, conseguir entender como as coisas funcionam. E não ter esse peso de verdade em cima da gente. Então, essa profundidade, mas sem o peso. Então, eu acho que é ser densa sem ser pesada. Muito bom, adorei. A gente chegou no final do nosso papo. Queria te agradecer, foi muito legal, muito gostoso. Deixamos várias recomendações aí pra vocês de jogos, livros. Sim. Então, pra quem nos ouve também, acho que vai ser muito gostoso. Sim. Muito obrigada. Foi um prazer bater o papo com você. O prazer foi todo meu. Boa. E para quem nos ouve, esse é um Gente Saúde, mas a gente tem outros gravados. Então compartilha, comenta, divide essa conversa com pessoas que você acha que podem se beneficiar dela e vê nos outros podcasts. Até a próxima.